Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Márcio Doilibe do Papo Fora do Eixo e estou aqui no aguardo da nossa convidada Ricarda Lima, né? Uma medalhista olímpica e campeã mundial, para ela entrar agora e a gente conversar sobre a vida esportiva, a vida pós-esporte, né? O que tem que ser feito de bom e como conseguiu conquistar um monte de coisa em função do esporte, né? De alto rendimento, que a gente sabe muito bem que não é para qualquer um. Tá bom? Deve estar daqui a pouco entrando aí para a gente conversar. Tô no aguardo, são já 18 horas, né? E vai ser um papo muito legal, uma pessoa muito positiva e com certeza será uma bela conversa. Espero que esteja ouvindo bem. Se alguém tiver aí já no canal, me dá um toque, tá? Porque aí a gente vai convidando as pessoas para entrarem, tá bom? Cadê você, Ricardo? São 18 horas, estou aqui no aguardo, vamos esperar. Estão me ouvindo? Quem estiver por aí, ainda não entrou ninguém, mas isso não é um problema. Depois a gente vai passar para essa conversa para o YouTube, para as pessoas poderem assistir. Então, se estão aí, estão me ouvindo bem, me dá um toque, porque é sempre importante a gente saber o que está fazendo e o que está se falando, tá bom? Tá? Me dá só um toquinho se está todo mundo ouvindo ou não. Estou aqui no aguardo, Ricarda. Qualquer momento você pode me chamar, tá? Me chamar e eu dou o retorno para você, tá bom? Legal, muito bom. Obrigado, Pedro, tá aqui. Obrigado. Vamos aguardar aí para poder entrar e a gente poder conversar bastante um pouco. Quem não conhece vai conhecer. Quem já conhece vai admirar e quem puder absorver e entender o aspecto de vida seria muito bom, tá? Vamos lá. Mais uns minutinhos. Cadê você? Perfeito áudio, legal, boa, né? Vamos lá, vamos achar aqui a Ricarda. Lima, cadê você, querida? Já mandei o convite para ela. Vamos ver se ela aparece. A voz perfeita, mas a cara não muito perfeita. Mas o importante é a simpatia, né? Que a gente sabe muito bem. Vamos ver se ela aparece por aqui. Ricardinha, se é assim que eu posso chamá-la, que hoje já faz um trabalho muito intenso lá no Planalto Central, ajuda bastante a desenvolvimento educacional do esporte, né? E certamente, opa, tá aqui, boa, entrou, agora vamos lá, pôr ela para, vamos lá, cadê, como é que eu entro aqui? Opa, tá aí. Cadê você, Ricarda? Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Prazer enorme. Joia, muito prazer todo meu, Ricarda. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? Isso é importante, né? As pessoas ouvirem as atletas, ex-atletas, campeões, para ter uma noção da grandiosidade que um atleta de alto rendimento é na vida das pessoas, o impacto, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Só lembrando que essa nossa conversa depois vai para o YouTube, até para divulgar mais ainda e as pessoas saberem mais ainda, tá bom? Ah, legal. Bom, Ricarda, eu sou muito ligado ao rugby, né? Você deve saber disso e conheci você assim fora das quadras através de amigos em Brasília que vocês já trabalham bastante para eles, que é o Rugby Sem Fronteiras, né? Desenvolvendo um trabalho educacional aí. E eu queria saber de você, querida, como é que é uma menina do Planalto Central, né, entrar para o voleibol internacional, nacional e internacional, e se tornar o que você foi, né? Para quem é mais moço, talvez não lembre de você. Eu acompanhei, xingava, caía, levantava, chorava por vitória e derrota de vocês, que foi uma geração muito bonita.
Conta um pouquinho para mim. Obrigada. Mas, assim, tudo começa com um sonho, né? E assistindo a televisão, né? Jogando bola na escola, nas ruas, né? Aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. E isso, com Vera Mossa, Isabel, Jaqueline, né? Aquela geração maravilhosa, né? Que nos inspirou. E aí comecei a sonhar e querer também participar, né, representar meu país, né, jogar vôlei e disputar uma Olimpíada. Então, assim, me espelhava em Isabel, assim, era muito fã. Na escola, alguém te deu um toque, ó, você tem esse jeito para essa coisa ou não? Ou para o esporte em geral ou não? Ninguém falou nada. Eu, assim, estudava numa escola particular em Taguatinga e o professor, né, de voleibol, montando a equipe do time, disputávamos campeonatos interclasse, depois entre escolas, né, da mesma rede. Foi assim, foi maravilhoso, mas já era muito alta, né? E por ser alta, já tão jovem, muito alta, tão jovem, e conheciam os professores, né? E um colega dela, infelizmente, o saudoso professor Luiz, que era professor do SESI de Taguatinga, ele foi também do Brasil, tinha uma garota, né, comprida, né, 1,84, magrelona, né, em Taguatinga, e tinha um potencial. E aí, E, para jogar no plano com esse técnico, Paulo Pernambuco também, o saudoso Paulo, técnico da seleção de Brasília na época, que passou, muitas atletas de Brasília passaram, né, treinaram com ele enquanto ele foi técnico da seleção de Brasília. e as brincadeiras por ser uma pirulona, vamos dizer assim, né? A gente sempre sofre muito essa coisa, você é alta, você é isso, você é aquilo, né? Ou homens também passam por isso. Como é que você enfrentava essa brincadeira toda? Porque é difícil, né? Olha, na época eu sempre fui muito tranquila, né? Nunca levei do lado pessoal, né? Hoje tem essa, né? Não, na época não tinha essa história de bullying, né? Hoje tem mais isso, né? Na época eu sempre fui muito tranquila com isso, né? Tinha vários partidos, mas eu já comecei muito jovem a jogar bola e no vôlei, então o esporte acabou sendo uma vantagem, a altura acabou sendo uma vantagem, né? E a pressão toda te ajuda a disputar os jogos de forma muito intensa sempre, né? Sim, sim. Mas eu estou aqui só um segundinho, Tá. só mesmo. Estou no trabalho, né? É lógico, lógico, sem dúvida. Que não é fácil, né? Pode perguntar novamente, por gentileza? A pressão que você teve toda no início, até para ser menina alta, magrelona, para bom, agora vou ser jogadora de vôlei, foi uma coisa importante para você hoje como vida profissional, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Era exatamente o biotipo para o voleibol, né, Márcia? É, Inclusive, hoje, né? Acabou que chegou um momento que eu não estava tão alta assim, né? Porque as gerações que vieram depois, né? Mais altas, né? Umas atletas maravilhosas brasileiras. e o primeiro momento que você falou, puxa, agora eu vou viver de voleibol, porque muita gente fala, pô, você vai jogar vôlei, né? Você vai o que fazer? Você vai viver de vôlei, é seu futuro, não é seu futuro. Isso você ouviu bastante também da sua família, dos seus amigos, ou sei lá de quem? Não, as coisas, né, aconteceram assim, naturalmente, né? Com muito treino, muito apoio, muita dedicação. Jogando um campeonato brasileiro, que é uma vitrine da categoria banco, juvenil. E aí, sim, surgiu um convite para de uma equipe profissional, na época, lá em Blumenau, tinha na época 17 para 18 anos, e foi maravilhoso, né, poder me profissionalizar. Claro que com o apoio da minha família, minha mãe Andrina, meu pai Osmar, né, e só foi possível também, meus pais só deixaram porque a Estela era uma atleta de Brasília, né, levantadora, maravilhosa, jogou em grandes equipes também. Ela foi na mesma época para o mesmo time. E aí tivemos E, esse privilégio.
E assim, você já tinha uma referência, você falou muito bem, né? Para os mais jovens, Isabel, Vera Mossa não existiam, né? Para mais jovens. Para nós existe, porque a gente conhece todas elas. O que que elas fizeram para você em termos de inspiração? O que que foi que fez que, puxa, é isso que eu quero? Elas tinham muita garra, além de estar vestindo a camisa do Brasil, representando numa Olimpíada, né? E assim, puxa, jogando bem, aquele ginásio cheio, e elas com garra ali, jogando muito. É, Passava algumas reportagens, né? Vimos as lutas delas, né? Não só eu, como as outras atletas da minha geração, em relação ao voleibol feminino. Eu lembro, na época, elas lutando, por exemplo, o masculino já teria um patrocínio. Sim, E aí, lembro da Jaqueline, né, delas jogarem com a camiseta do lado contrário, porque sim, nós vamos mostrar a marca do patrocinador, por quê, né, se não estamos recebendo por isso, né? sim. Então, elas são muito desbravadoras, né, e assim, com garra, sem patrocínio, representando o Brasil com tanta determinação. Então, assim, era maravilhoso vê-las jogando e realmente inspira, e até hoje, assim, a gente fica emocionado lembrando dessa época. Até foi bem um pouco tempo, teve uma homenagem da CBV com todas as atletas, né? E foi muito gostoso ver algumas atletas, algumas mais maduras, outras mais jovens, né? E isso é muito legal para quem tá jogando hoje, não é isso? Você estava lá também, né? Eu recebi o convite, Márcio, mas eu não pude ir no dia, né, Sei. infelizmente. Mas recebi, a CBV me mandou a homenagem, tem uma bonequinha, camiseta, né, uma placa bonita, eu recebi em casa, mas realmente tinha meus compromissos aqui, eu não pude ir no dia. É, cultura é isso, né? Que a gente tem tanto compromisso, né? Eu vi as imagens, as fotos, né, e muito legal vê-las todas juntas. Já. Uma coisa que eu queria saber de você, as pessoas têm noção da grandiosidade de um atleta participar dos Jogos Olímpicos? A maioria dos atletas, por exemplo, a gente sabe que os jovens são importantes, mas será que as pessoas sabem da importância de ser uma atleta olímpica? Eu acredito que o jovem atleta, né, começando agora, e agora tivemos Paris, né, ida com os brasileiros representando. Então, eu acredito que os jovens atletas, né, que sonham, né, representar o seu país, vestir a camisa amarelinha, né, Márcio? Sim, Tem uma noção o quanto é maravilhoso você chegar a uma Olimpíada, que é o desejo, assim, de tantos atletas no mundo todo, né? Também a realização de sim, um sonho, né? Eu acho que é um objetivo, uma meta a ser alcançada para aquele que, né, sonha em se tornar um atleta profissional ou ter um alto desempenho, né? Também não tem problema aquele atleta, né, Márcio, que hoje joga, né, por prazer, por vendo com Deus, né? Isso também traz muita alegria e felicidade e realização. é, e é que é o mais importante, né? O primeiro passo é você jogar com vontade, com alegria, né? E claro, as coisas acontecem, né? Você chegou a ver algum atleta aqui da sua geração que de repente no caminho, até antes de ser profissional, se perdeu, fala, puxa, essa menina podia ser uma grande atleta, que é um período difícil com 17 anos ser profissional, né? Sim. Muitas, Muito. Márcio. Muitas. E assim, com certeza, até mesmo antes, né, com 16, 15 anos, com um potencial enorme, né? Os 16, 17, 18, que já tem aquela decisão assim, de fazer uma faculdade, saindo do ensino médio, né, fazer uma faculdade, né, e alguns estão precisando iniciar um estágio remunerado para ajudar a família, né? Então, assim, Sim. decisões nessa época da vida de uma jovem, de um jovem, que fazem Hum. muita diferença, né? E assim, entendendo que ninguém tem a decisão que tomar, né, com certeza vai ser pensado pelo melhor do seu futuro, né? Então, Sim. assim, para penalizar por conta disso também, né? Ó, tem aqui, alguém está mandando você mandar um beijo para a turma do acervo. As meninas do acervo, Leila, vocês são demais. Legal, legal.
Ricardo, se eu perguntar assim, entre 17 e 22 anos, vamos dizer assim, a gente perde e tem muita coisa na vida para a gente conquistar, né? Que é faculdade, que é baladinha, que é namoro, que é essas coisas sociais. Então, você perdeu muito ou você soube lidar com isso melhor? Na verdade, a maior dificuldade foi ficar longe da família, né? Tá. O que é difícil nessa época, Hum, de ser um jovem se profissionalizar, por mais que foi uma equipe, assim, foi um privilégio ter jogado nessa equipe, com meninas maravilhosas, atletas de outros estados também, e do estado de Santa Catarina. Então, assim, uma estrutura muito boa que a Ering na época nos deu. Então, a dificuldade maior foi a distância da família e adaptar, né, ao ritmo do treinamento e a cobrança de uma equipe profissional, né? e, não tinha, e não tinha celular, né? Não tinha celular. Tem Não tinha celular. um episódio muito interessante que o Hum, preparador físico na época, logo que chegamos, hum, e colocava a gente, na época o voleibol a gente corria muito, né? Mas sim, iniciozinho, preparador físico, a gente corria assim em Blumenau, e lá tinha algumas ruas de paralelepípedo, né? Ainda deve ter. sim. Corríamos 1 hora, por exemplo, né? Ah. E não estava acostumada a correr isso tudo. Eu sei que na época eu dei uma paradinha assim no orelhão, liguei para minha mãe, eu quero voltar. Continua aí. Cheguei, mas correr, eu não entendi, mas adorava quando já era treino com bola, quando tinha competição, e o time era muito bacana. É, e o treinador mais chato que você teve, o mais legal, você pode contar para mim ou não? Aquele que você fala, meu Deus, era o treinador chato. Um privilégio muito grande, Márcio, Ah, de desde o início, né, ter trabalhado com técnicos excelentes, e todos eles, assim, não vou dizer chato, né? Todos eles tinham, ah, né, de exigência, né, e, e muitos, né? Por exemplo, você vê o Paulo Pernambuco aqui, maravilhoso, muito rígido também. sim. A gente fazia peixinho até no cimento, né? Ele Ah, ensinou, né? Ensinou a gente na época da peixinho. Logo em seguida, João Crisóstomo, né? Paulista, estava em ah, Blumenau. Que técnico fantástico, né? Com fundamentos. Treinou Fernanda Venturini, grandes atletas sim. do Brasil todo, tem livro. Ele, nossa, formidável, sou grata demais. A todos eles, a Gil, que foi do Armazém, o Rio Poste com o Marcão, e Leite, Sérgio Negrão, e Nadinho, né? Estou muito grata. Então, eu tive o privilégio de jogar com grandes treinadores, né? Treinar com todos eles. Agora, em termos de o mais bravo, eu acho que você pode imaginar. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Que eu acho que também tem o lado dele bom, né? Ser bravo muitas vezes em certas situações é importante, né? Maravilhoso. Nossa, o pessoal até comenta assim, nossa, Bernardinha é muito horrível, não é? Quer dizer, era, agora está até. Percebemos que, né, foi mudando um pouquinho a forma de lidar também, o voleibol mudou, a geração mudou, é outra, né? Então, naturalmente as coisas não é que evoluem, né, elas se adaptam, né, um novo cenário, um novo cenário, uma nova geração, né? Então isso faz parte. Agora, sempre soubemos, né, que toda cobrança, toda exigência era para o nosso bem, para o nosso melhor, sabia que poderíamos dar a mais, né? Sabia que todo tempo era a forma de buscar o seu melhor. Quando o técnico não cobra de você, Sim. quando ele simplesmente assim faz só o arroz e feijão, não, você fez, tá bom, e vai tocando, aí você tem que ficar preocupada, não é? Sim, sim, é isso que eu sempre ouvi, esse é o que eu sempre ouvi, todos eles também. Quando pegava no pé da gente o tempo todo por alguma coisa errada, e a gente sabia que ele estava interessado na gente, né? Tem, com certeza.
Então, assim, Márcio, eu tenho que te falar que eu sou muito grata ao Bernardinho por ter acreditado em mim, ter me exigido tanto, me cobrado tanto, e ter me dado a oportunidade de ser a primeira líbero em uma Olimpíada, né? A primeira Olimpíada com a posição de líbero. Então, assim, sou grata eternamente a ele, toda a comissão técnica e todas as meninas. E é engraçado, né, que as pessoas acham que o voleibol começou agora. Eu acho que o voleibol está muito bem agora, né? Mas o voleibol começou lá atrás, né? E gente que foram sendo experimentadas, testadas e cobradas. Isso é importante para as outras verem também isso também, né? Eu achei legal isso, né? Como todo esporte, né? Sim. Até o de né, o rugby também, enquanto não deve ter evoluído. Então, o voleibol passou por várias mudanças, né? Assim, forte, né, melhor para o momento, inclusive para você entende isso muito bem, o quanto é importante, né? É, manter a sua essência, né? O que é a história, a cultura da modalidade. Mas é importante também, né, se adaptar em determinados momentos. O marketing, a mídia, né, exige alguma mudança, que é benéfico para o esporte. E o gostoso hoje, né? Por exemplo, a gente, vocês, no tempo que vocês jogavam, né? Até antes, não tinha pouca transmissão, só na TV aberta. Hoje, por exemplo, você tem todo dia um canal fechado. Então, se você gosta de voleibol, você tem todo dia, ou masculino, ou feminino, paulista, brasileiro, Super 12, sei lá, todos os campeonatos importantes. Isso também é bom para a marca, para os atletas, porque hoje você conhece todo mundo, né? Imagina, eu fico pensando como elas vivem assim, intensamente hoje, né? Porque não só a TV aberta, fechada, também as mídias sociais, né? As redes, YouTube, né? Então, assim, muitos hoje transmitem, né? Hum. Mesmo não tendo um canal tão conhecido. Então, assim, elas têm todo o tempo em disposição, né? Mas também tem os patrocínios, têm um leque maior, né, de exposição. Eu até é interessante, teve um momento que alguém entrou em contato, né, e foi conversando com a gente, e falou assim, olha, eu tenho tantos seguidores, então eu acho Ah, que isso hoje também é um ativo para um atleta, lógico. né, para ter patrocínio, né, para ter visibilidade. Então, o atleta se torna quase um influencer, né, porque ali ele vai poder ter um apoio, um patrocínio maior, que também ajuda muito o atleta, né? Quantos, né? O voleibol teve um privilégio lá atrás, né? Ter um patrocínio, um grande banco já patrocinar o voleibol, né? E ajudou muito ele crescer. Né? Então, eu imagino que é, hoje ajuda bastante um atleta que se dedica, se empenha, né? Que tem apoiadores, a ter um patrocínio, né? Isso dá. É, o maior problema muitas vezes é o início da carreira, né? Quando ele tem aquela fase de decidir as coisas, né? Que é difícil, nessa fase é mais difícil. Talvez há outras dificuldades, mas no início é fundamental. A gente perde muito jogador, né? Muito atleta, muito. Sim, infelizmente, né, Márcio, em tantas modalidades, conhecemos e assim, acompanhamos grandes, jovens, atletas, iniciantes, se dedicando, sonhando, né? Tanto, Sim, né, patrocínio, para apoio para disputar um campeonato, ter uma equipe, então, assim, de fazer rifa, né, de vaquinha para conseguir um patrocínio, para conseguir viajar para disputar, ou mesmo pagar a inscrição por um campeonato, né? sim, sim. É, é uma pena que mesmo com a lei de incentivo ao esporte, que muitas empresas ainda têm um receio ou não sabem, depois de tantos anos, né, de lei de incentivo ao esporte, não sabem trabalhar. Eu acho que poderiam trabalhar melhor isso. Sim. E a renúncia, né, ajuda muito. E também, né, alguns
arranjos em cidades menores, ou no município, ou até mesmo aqui em Brasília, numa cidade satélite, os comerciantes locais, né, a Associação do Comércio, né, o Rotary Club, esses clubes que existem, né, Sim. ajudam, sim, jovens atletas, né, iniciantes, o time do município, ou de uma escola. Eu acho que poderiam fazer uma rede de apoio melhor para o atleta. Porque muitas vezes precisa uma simplicidade de ajuda, né? Não precisa ser grandes volumes de dinheiro, mas simplicidade. Muitas vezes ônibus, passagem, lanches, né? Almoços, né? Isso é muito, muito importante, né? E Material. aqui em São Paulo, por exemplo, tem um grande projeto social do rugby, né? Que é um projeto dentro da comunidade de Paraisópolis, né? Que é hoje talvez uma das maiores realidades, a prova que como se pode modificar a vida através do Legal. esporte. Muito, muitos não foram para jogarem depois de uma certa idade, mas muitos estão aí, foram para os Jogos Olímpicos, estão na seleção, né, estão mostrando para os outros moleques e outras meninas que isso é possível subir. Então, isso que eu acho é a tal fome de ganhar, né, fome de viver, né? Exatamente. Márcio, o esporte tem isso, né? Muitos não se profissionalizam, mas se tornam grandes cidadãos, Sim, exemplos, grandes pais de família, mães de família, né? E buscam uma profissão, se destacam, né? E muitos devem, né? Assim, agradece ao esporte por ter assim, desenvolvido aquele período que esteve no esporte, habilidades, né? Desenvolvendo competências, né? Como persistência, disciplina, determinação, né, resiliência, para seguir buscando uma vida melhor, construindo uma família, uma outra profissão que seja, né? Eu acho sim, sim. maravilhoso a transformação. E, e o voleibol te trouxe coragem para fazer o que vocês fazem hoje? Você e a Leila, que são duas amigas, mas ao mesmo tempo trabalham juntas num local masculino, difícil muitas vezes. Essa coragem foi dada também pelo voleibol ou pela própria maturidade? O voleibol e o esporte, no esporte, né? Tanto né, lesões, obstáculos, né, sonhando é, e você começa, entra no time, quer ser titular, quer ser convocado, supera a lesão, e essa vida constante de superação, se tornando cada vez mais resiliente. Hoje, né, tem o antibiótico, né, que além de resiliente, você supera, você volta e ainda volta melhor. Sim, sim. Então, a gente leva isso, né? A nossa geração sempre lutou muito, né? A Olimpíada, nossa geração era de muita definimos como guerreiras, né? Não era assim, não éramos tão talentosas, né? Mas lutávamos muito e trabalhávamos muito, né, para melhorar o nosso desempenho, né? E muita união, muito trabalho em equipe, entendendo que ninguém conquista nada sozinho, né? E Sim. isso nos molda em tudo que fizemos, né? Eu muito gosto demais de projetos sociais, né? Trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, plantar essa sementinha, para que ele sonhe, para que ele acredite que pode, com seu esforço, realizar o seu sonho, qual que seja ele, né? E, independente do ambiente, é, o esporte nos proporciona isso. E as amizades, né? É Como eu lógico. temos É, anos essa afinidade e levamos para o resto da vida. e é uma coisa que eu queria, é muito engraçado, porque a meu início de assim, divulgação, de conversa, de podcast, de blog, essas coisas que eu faço hoje divulgando, né, me trouxe sempre a coisa. Eu vejo o Centro-Oeste, a gente chama de fora do eixo, né, um local de muito potencial em tudo. Em tudo que você possa imaginar, em termos de econômicos, sociais e esportivos. E ainda a gente vê né, a distância que as pessoas reclamam, né? Ah, lá o Centro-Oeste, é lá onde ficam os boiadeiros, né? Lá onde ficam os políticos. Você vê potencial nessa região que poderia crescer mais? Aí na região fora do eixo, vamos dizer assim? Sim, sim, eu acredito que
a união, o trabalho, né? Essa coisa de querer sempre juntos, né? Crescer, fazer o bem, transformar vidas, né? Tem uma frase muito boa que é assim, é, o jogo só termina quando todos vencem. Isso para mim Sim, diz muita coisa, viu, Márcio? Isso em todas as áreas das nossas vidas, né? No nosso dia a dia, na família, no esporte, no trabalho, na nossa cidade. Então, assim, hum. o jogo só termina quando todos vencem. E as crianças precisam brincar mais antes de jogarem alguma coisa? Ou as crianças precisam, além de brincar, estudar para depois jogar alguma coisa? Ah, eu acho que tem, dependendo da idade, né? É lógico, Eu lógico. tenho que brincar muito, tem que brincar muito e na hora certa, com Sim, disciplina, com limites também. Fazer o esporte e estudar também. Precisa conseguir mais do que a nossa geração, né? Tem condições, tem ferramentas, né? Tem canais que possibilita, né, que um atleta jovem, como na minha época do ensino médio para a faculdade, continuar estudando, né, fazendo que seja EAD, né? Hoje quem quer consegue. sim. Porque a gente for puxar a memória mais antiga, né? Existia um curso que era via correspondência. Não sei se você lembra desses cursos de correspondência, que eles mandavam o curso, você tinha que seguir o passo a passo. Hoje, IAD, você está em qualquer lugar do mundo, você pode ligar lá o seu aplicativo e acompanhar a sua aula de algum jeito, né? Sim, sim. Nossa, o mundo abriu. Você pode É, fazer hoje de Harvard em casa, né? exatamente. Do Meet. É. É maravilhoso. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Sim. E incentivo, né, o meu filho, sempre incentivei também. E todos aqueles jovens que tive contato, a importância, né, das pessoas entenderem que o estudo, né, realmente transforma e muda muitas vidas. E você tinha vontade de ser uma estrela ou você tinha vontade de se divertir com as coisas jogando? Isso é uma coisa engraçada. Tem muita gente que vai para o esporte e fala: eu quero ser uma estrela, uma campeã. E nem sempre, nem todo mundo é campeão, né, de algum jeito. Você queria ser o que quando você começou? Acho muito legal isso saber também. Porque você se tornou uma campeã em muitas coisas, né? Muitos campeonatos, muitos torneios, mesmo não sendo a primeira, mas foi medalhista, né? Que deve ter abrido portas muito grandes para você também. O que você imaginava? Bom, o meu sonho sempre foi ir para a Olimpíada. Era esse o sonho maior de todos, né? E muitas coisas aconteceram, né? Então, ser campeão mundial, isso não foi o primeiro sonho, né? Sempre foi a Olimpíada, né? Campeão Sim, sul-americana também, né? sim, Quando eu comecei a ir para a Olimpíada, eu não sabia que deveria ser campeã brasileira também. Então, assim, tive o privilégio de ter disputado todas essas competições, e, né, em grandes equipes, e ter ganho, né? E depois de várias lesões no meu ombro, mudando de posição e ainda poder voltar na seleção, fui para a seleção atacando, voltar depois em uma outra posição e aí realizar o meu sonho de ir para a Olimpíada. E um ah, ano antes, até no Grand Prix, se destacando, né? Hoje é o VNL que tem, sempre premiam os sim, melhores, né? E de líbero a primeira vez e ter sido considerada a melhor líbero, né, sim, do mundo na sim, época. sim. Isso foi assim, totalmente inesperado em relação ao sonho, né? Então eu sou muito grata a Deus, viu, Márcio, por tudo isso. Eu sei, imagino, imagino. Porque acho que a gente, 99% das coisas que a gente faz é por transpiração, né? E 1% por inspiração, né? Sim, Por mais que você seja boa profissional, boa atleta, tem um potencial, mas se você não transpirar, você não consegue chegar no seu limite, né? sim. Isso é certo, né? Quantos talentos vimos passar, que não tinham tanta disposição para trabalhar duro, né? Todo Sim, consistente, com persistência. Às vezes, assim, nem todo dia você está afim de treinar, né? lógico. Mas dar o seu máximo, né? E aqui, entendendo, Márcio, que
Por exemplo, você sabe que o treino de hoje, ele não volta mais. Se hoje você, Sim. imagina se você fosse disputando vaga para a Olimpíada, se fosse para o treino, meia boca, não. Ah, Fernandinho, hoje, fim, treinar muito, vou pegar leve, um dia nem volta, né? Mas, na verdade, é assim, é uma oportunidade que você deixa, né, de sim, aprender, de se aperfeiçoar, né, de ter um ganho a mais e estar mais próximo à realização do sonho, né? Então, assim, sim. consciência, né, faz toda a diferença também. A única coisa que nos dão é oportunidade, o resto é com a gente, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente tem oportunidade, o resto é com você. Faz você mesmo, é sua história. E você teve, como a maioria dos jogadores de vôlei sofre muito com o ombro, né? Quando você teve a lesão, o que você pensou? Puxa, acabou, putz, eu vou embora, não vai passar, porque hoje também houve uma evolução da fisioterapia, né? Muito mais que antigamente. Era operar e acabou, né? Não tinha essa coisa, não. Como é que você se enfrentou isso também? Eu fui, é assim, uma cobaia, né, de ombro no Brasil. Ah, E não, o primeiro médico que eu fui, ele disse assim, cara, você não vai mais jogar. Eu falei, puxa vida, um médico em São Paulo, até famosinho, né? Não vou falar o nome dele, sim. mas ele, Não, não, deixa pra lá. o cara, ele falou assim, puxa, você não vai mais jogar. Eu falei, nossa, aí sim, outro médico, né? Nossa, maravilhoso, doutor Sérgio. E ele, não, vamos fazer a cirurgia, você vai voltar a jogar. Mas assim, muito difícil a recuperação na época, né? Uma cirurgia aberta, 6 meses recuperando, fortalecendo e passando por todo aquele processo, né? Além de uma fisioterapia dolorosa, recuperação, para você se tornar ficar forte, voltar a ficar entre as 12, para voltar a ficar entre as 6, para jogar, para voltar a ser convocada, para ainda tentar, né? Na busca do sonho, sempre. Sim, sim. Não foi fácil, mas assim, sempre acreditei que poderia voltar e com o meu esforço eu ia voltar a jogar. Vocês tinham um acompanhamento psicológico, que hoje se fala muito em gente que acompanha, psicólogas, pessoas que trabalham a questão das terapias em grupo, terapias individuais. Vocês tinham, era tipo, olhar para o lado e falar, ó, Leila, me ajuda, ou fulana, me ajuda, eu estou com um problema tal. Como é que vocês faziam nessa época? Bom, como você comentou, né, anteriormente, a fisioterapia evoluiu muito, né? O preparo físico evoluiu também, né? Então isso Sim, chegou muitas vezes, né, no atleta hoje. A questão do psicólogo na época não tinha muito não, viu, Márcio? Não tinha, sim, era uma apoiando a outra. Eu lembro que na seleção teve um trabalho, assim, não, no Leeds Nestlé tivemos um trabalho de neurolinguística que, para mim, foi bem interessante, né, no momento tá. que eu estava na fase de transição, né, assim, depois que eu vi que eu não poderia tentar, depois da terceira cirurgia, ter buscado o melhor do mundo em ombro, meu ombro ainda luxou, então, nesse momento, fizemos um trabalho de neurolinguística que fez uma diferença muito grande, né, no momento. Assim, tipo, a diferença foi assim, eu me planejei, né? Foi Entendi. essa que fez. Mas em relação a trabalho psicológico, inteligência emocional, de vamos lá, né? Depois de uma derrota, vamos trabalhar. Não, a gente acho que hoje depois de vários históricos, né? Por exemplo, a Baileys, né? Hum, Que história incrível, né? Que, assim, o quanto aprendizado podemos tirar, né, dela, do momento que ela disputou a Olimpíada, que ela saiu da competição e da recuperação e de agora em Paris, né? Você aprende muito sim. com ela, a Phelps também, né? Lendo o livro dele, do técnico, né? Tem várias histórias de grandes atletas, né, de superar brasileiros também. Você aprendeu muito, né? A questão da inteligência emocional. Emoção. Ver aí Daniel, não é? Trazendo, dando uma luz maior a tudo isso, que é importante, sim. E se já os técnicos, na minha opinião, tá, Márcia? Sim, 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 lógico, lógico. Professor
de educação física na escola, não só os professores de educação física, né? Todos os professores, a família. Sim, Bom, e os técnicos, né, de jovens atletas já, né, não com, a gente sabe que não vai ter toda a estrutura necessária, mas tendo aquela iniciação, sabe, do cuidado, né, na sim, formação, jovem atleta, né, para que ele construa a sua resiliência. E isso, estou tendo a oportunidade de estar com jovens nesse sentido, é algo que eu amo fazer, né, porque tive uma experiência, tive que construir isso e superar e reconstruir, né, e então gosto de passar isso, né, para jovens atletas ou jovens estudantes, para que o jovem ele tenha uma sementinha plantada e que ele possa já ter esse pensamento, né, e entender os seus sentimentos, seus pensamentos, porque a gente não sabe, né, ainda mais quando jovem, a gente pode controlar os pensamentos, né? É difícil, também é sim, treino, mas a gente sim, sim, tem um pensamento que não contribui, e gera um sentimento que também não contribui. E sim. como é isso, né? Isso é maravilhoso. É, e Você poder. uma coisa, é uma coisa engraçada, eu tive uma conversa há pouco tempo com uma psicóloga do esporte, né, de time de futebol, de outros esportes também, que o grande trabalho que ela também tem não é só com as crianças, é com os pais das crianças, para entender que aquilo é uma coisa importante também, de outro jeito, né, que é um problema sério, né? Eu sou mãe de atleta também. E, e não é fácil você sendo, né, uma. Eu vou falar igual a doutora Kátia Rubia, né? Pós-atleta, É, pós-atleta, né? Que joguei tantos anos. Já não é fácil ser mãe de atleta, né? Imagine aquele sim, pai e mãe que nunca foram atletas lidar com um jovem atleta que sonha, né? sim, Então, isso também hoje tem como um apoio maior e é muito interessante trabalhar também com os pais, né, para que eles possam ter esse olhar, né? E o que, né? Como lidar em determinada situação, né? É só quando o filho ganha ou só quando o filho perde, né? sim. Porque tem tantos, né, treinos, tantas outras variáveis, né, que estão ali no dia a dia de um jovem atleta, né, de uma jovem atleta. Então, assim, é muito legal, é muito rico e é tão importante os pais estarem preparados para isso também, né? Sim, 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 lógico. E a gente, eu, por exemplo, eu tenho um filho que joga rugby, né, há muitos anos, desde os 14, 15 anos de idade, e algumas vezes ele me dá uma dura, porque eu não sei, se eu se misturo como torcedor, ou como pai, ou como ex-jogador, e eu acabo sofrendo muito, assim, muito, mas talvez muitas vezes mais do que ele, porque a cabeça dele funciona de um jeito, mas ele não está no mesmo nível, tá em outro nível até melhor que a gente, né? A gente sofre muito, você sabe disso, como é que é, né? A cabeça funciona, mas o corpo já não é o mesmo, né? Então, essa é uma questão muito que eu agora percebo um pouco mais que antigamente, né? E vocês têm projetos aí? Você tinha alguma coisa de voleibol com a Leila na região? Ainda esse projeto continua com voleibol ou parou porque, sei lá, né? Se teve algum motivo. É, assim, quando a última equipe que eu joguei foi o Rexona, no Rio de Janeiro. Sei, E já a performance, como você mesmo falou, né? Depois que eu comecei a jogar de líbero, eu joguei de líbero, meu ombro luxava e colocava no lugar, né? Então era bem sei. querido e bem puxado. Mas assim, sou grata que assim, ainda pude ter alguns anos aí ter ido para a Olimpíada. A performance, aí fui mãe, né? Depois da Olimpíada, joguei um ano numa equipe assim, e depois eu fui mãe, e foi meu maior troféu, que é meu filho. Que legal. Performance já não foi mais a mesma, sabe, Márcio? Então, assim, no Rio de Janeiro, eu sei que já estava bem na hora de parar mesmo. E vendo já no final da Superliga, conversei com Leila, vamos fazer um projeto em Brasília, vou para Brasília. Ela topou.
E com o apoio do Sérgio também, na época, iniciamos um projeto em Brasília, né? Assim, porque é, tivemos, né, as duas, o privilégio de jogar em equipes que tinham grandes projetos, né? Por exemplo, eu sim, joguei em Osasco, tinha o projeto lá do Bradesco, que era um projeto sim, grande. O Rexona também tinha em Curitiba, com Bernardinho. Então, assim, sim, não, na nossa cidade, ter também trabalho, formação, fomento, é, incentivado. Isso a ideia, achávamos que, puxa, né, é lei de incentivo, é um sim, imposto de sim. empresas, né? Bom, não foi bem assim. As empresas, né, os empresários da cidade, assim, não, não, não acreditaram, né, assim, em aportar o imposto de renda. Eu acho que na época, Sei. insegurança. Mas iniciamos assim, outras pessoas apoiaram, aí foi maravilhoso. Fizemos o projeto social, fizemos, né, o projeto do Brasília Vôlei, né, que no início era até uma equipe masculina. Aí quando o Sérgio comentou assim com a gente, nossa, Paula pequena, ela quer ir para Brasília. E a gente, nossa, imagina, a Paula é de Brasília, bicampeã olímpica, imagina que maravilha. Mudamos Sim. o menino, ainda foi Elisângela e Érica, maravilhosos, que amamos muito, que jogou Olimpíada com a gente, medalhistas. Foi maravilhoso. E, Tivemos e, oportunidade. e, e o lance é justamente esse triângulo, né? O atleta, os órgãos públicos, aos órgãos privados, para fazer esse trabalho a longo prazo, né? Que tem retorno para a própria empresa, né? Vamos dizer assim, para a própria sociedade brasileira, não é isso também? Exatamente, eu acho que tanto o setor público, privado, terceiro setor, tem que unir, né? Tem que contribuir para a formação, o esporte tem que estar nas escolas, né? Nos centros olímpicos e paralímpicos, vilas olímpicas, de treinamento, nas praças, com projetos, com pessoas, né? Com incentivo, Sim. para que funcionem as escolinhas, que esteja o seu João, a Dona Maria, lá em Piraporinha, né? Independente do local, ele tem uma condição de estar, né, com uma bola, com um uniformezinho, medalhas, Sim. as coisas com lanche, custa vida. Né? Se todo mundo contribuir em rede, né, Márcio? Quanto que a gente poderia fazer, né? Cada um fazendo um pouquinho. E assim, sai 1 milhão de meninos e meninas para jogar em níveis melhores, mas saem 998 mil, né, boas pessoas, né, que de certa forma vão fazer alguma coisa fora, né, vão ser bons trabalhadores, vão ser bons empresários, vão ser bons professores, né, isso tudo ajuda bastante, né. Isso na formação, né, no caráter. Né? O atleta, ele tem essa coisa de seguir a regra, né? Sim, Então, isso, desde pequenininho, cumprimentar o adversário, respeitar o árbitro, né, o seu técnico. Então, isso é uma é, formação de diferença para a vida adulta, né, o mundo corporativo, né, sim. a profissão que você resolva seguir. Né? E assim, é uma coisa boa é que eu fui professor de algumas jogadoras de vôlei da época do Fofão na universidade, o pessoal de basquete, a universidade contratou-as para jogar pela universidade e eu fui professor dela, né? E eu vi exatamente isso, mesmo com algumas dificuldades do dia a dia, treinamento, cansaço e até dificuldade do conteúdo, elas eram muito disciplinadas, né? Tive assim, foi muito legal, né? Conhecê-las assim mais perto da gente. E de uma delas, eu lembro até hoje, era do basquete, ela fez pós-graduação, fez mestrado, a carreira dela ficou mais curta no basquete, né, feminino, né? Mas ela se tornou uma grande pessoa, uma grande profissional. Eu cheguei a encontrar outras vezes, muito tempo depois. Mas era engraçado a disciplina, isso é uma coisa fantástica, né? O respeito, né? Que é importante. Todo o tempo, né, para todo mundo, né, Márcio, o que contribui e ajuda desde você cuidar das suas coisas, né, deixar Sim. sua cama organizada, seu quarto, suas E coisas, até a disciplina de você estar ali depois do treino, você ir para casa, tomar um banho, jantar e estudar, porque, sim, né, está construindo o seu futuro, né? Então é lógico. importante aproveitar sempre da melhor forma possível o seu tempo,
fazer coisas por você. Né? Tem até o pessoal cuidar da sua vida. É exatamente Lo- isso. Comentei com o Danilo, meu filho. Né? Cuide da sua vida, meu filho. Porque é fazer por você. Estudar, cuidar da sua saúde, alimentar bem, dormir bem. Né? E aí vai ser igual um peixe. E ele está com quantos anos hoje, seu filho? Com 21, é um homem. 21. É um homem, exatamente. Não é mais uma criança, né? É legal, é isso aí. Ter um bom exemplo também em casa, isso é importante, né? Eu tenho muito orgulho. Ele com certeza é bem melhor do que eu. Sempre são, sempre são. Eles são a essência da gente, né? Márcio, você tem filhos? Eu tenho dois, né? Eu tenho dois. Eu tenho uma menina que é mais velha, que é arquiteta, trabalha com cultura numa um museu aqui em São Paulo. O meu filho, além de agora, trabalha numa startup de cartão de alimentação, né? Mas ele foi um atleta. Ele sempre quis jogar alguma coisa, jogou basquete, jogou futebol. Aí, quando ele se encantou com o rugby, ele foi direto jogando, né? Teve algumas participações nas categorias de base, morou fora fazendo intercâmbio cultural e aproveitou para jogar fora também. Né? Ele é assim, uns 3 palmos a mais para cima e para o lado de forte, né? Mas é uma pessoa também dura comigo muitas vezes, e eu também sou com ele, mas que foi essa coisa de aprender, né? Ser pai, que é importante, né? E ser ao mesmo tempo ou ver o filho como esportista, torcer por ele de algum jeito, né? Ele joga em São Paulo e a minha filha já mais assim, vamos dizer assim, ela tem um outro lado, né? Que é o lado cultural do trabalhar com a cultura, com o museu e essas coisas todas. Eu gosto muito deles, eu acho importante. Parabéns, parabéns. E aprender a lidar com crianças, porque a minha família inteira é de homens. E quando veio minha filha, foi uma coisa assim, que eu tive que aprender a lidar com uma menina que não era minha esposa, ou que não era minha namorada, que não era amiga, era minha filha. Né? Então isso tudo é um aprendizado também, né? Não é fácil, mas Não, não é fácil. Não vem com manualzinho, né, Márcio? não vem. Mas é maravilhoso, né? Filhos são como assim, o nosso coração batendo fora do peito, né? É tão É. maravilhoso, é E, maravilhoso. Márcio, oi, eu vi aqui o Renato. Renato, sim, né? sim. É Renato é um amigo comum da gente, né? um grande abraço, beijo, Renato, do rugby, E né? E ele é uma pessoa fantástica, o Renato muito dedicado, conhece, pergunta, fala, liga para mim, fala de você, fala da Leila, fala do projeto que vocês ajudaram ele a desenvolver aí. Tem um monte de gente que mais velha ou menos velha que conhece vocês todos. Nossa, vai falar com ela? Nossa, que legal, sabe? Como é que você consegue? Eu falei, a gente conversa, né? A gente pergunta, a gente propõe, a gente convida, né? E isso é bom. É Né? muito Isso é conversar com você, conhecê-lo, né? E parabéns pelo trabalho. Aí, incrível, né? A modalidade, o quanto cresceu, o quanto, né, se organizou muito, né? Um trabalho muito isso. dado, a confederação muito organizada, né? Parabéns para todos vocês. Eu vi, né, no seu Instagram uns projetos, né, em vários locais. Sim, sim. Hoje o Centro-Oeste, né, para você ter uma noção, né, que até pouco tempo era algo distante, fora do eixo, a gente foi falando, foi brincando, foi conhecendo pessoas. Hoje o Centro-Oeste em Cuiabá tem a maior equipe brasileira feminina, Né? né, menina, muito bem coordenada pelo meu amigo Michel Lepruz, ele tem toda uma estrutura fundamentada lá. Eu vejo Brasília, com o Renato e com outras equipes, começando a crescer, né? Isso é importante. Eu sempre falo, a base é fundamental para tudo isso, para o ciclo girar. E claro que aqui o Sul, Sudeste é onde ficam mais equipes, né? Mas nós temos hoje as meninas, né, do rugby de sede olímpico, que já é o terceiro jogo deles que elas vão. Estão no circuito mundial, os meninos tiveram uma queda, agora estão voltando de novo. É a luta do esporte, você sabe disso, né? Todo É. tempo. É muito esforço. E eu, Mas é algo, né, Márcio? e eu sempre brinco com todas elas. Falo, gente, o voleibol, por exemplo, é um esporte que demorou para estourar. Quando estourou, foi.
né? Passou por crises também, né? Várias situações, né? Diferentes, brigas nas quadras que a gente via, queria pular na televisão para brigar com a adversária. Mas assim, esse é o trabalho do esporte, que eu acho que a gente valoriza muito. E aqui tem o maior projeto social do planeta, né? Tem mais jogador de rugby lá dentro do que fora, né? De tantas crianças que estão aí sem fazer nada e estão sendo aproveitadas, estão gostando, né? Um dia, se vocês vierem a São Paulo, por favor, venham que eu vou ter o prazer de levar vocês lá e vocês vão ver ser muito bem recebidos, tá? Isso é muito legal. Com certeza vou querer conhecer, sim. Nossa, eu amo projetos, amo ver iniciação, Sim. campos cheios. E a gente conseguiu que alguns meninos fossem jogar na França, já foram para os Estados Unidos, né? Não talvez as melhores equipes, mas em equipes boas que eles possam aprender várias coisas. O rugby e a questão cultural, a questão da língua. Você imagina, né? Perfeito. Sair do mundinho. Oportunidade, exatamente. Sair do mundinho para o mundão, né? Isso não tem dinheiro que pague, né? Parabéns demais a todos vocês pelo trabalho. Ô, Márcio, eu preciso dizer que eu sou muito fã, né, dos filmes, né? Aquele time lá da Nova Zelândia. O All Blacks, exatamente. Já veio aqui, já foi na comunidade, fez um trabalho legal pra caramba. Nossa, legal de... Imagina as crianças, né, vendo os atletas, né, o olhinho brilhando. Exato. É maravilhoso. Todo mundo se esperando. Então, o convite está feito, tá, Ricarda? Venha para São Paulo, me liga, você sabe agora o meu telefone, pode me ligar. Fala, eu quero ir conhecer, eu ligo lá para o pessoal e vamos conhecer, tá? Perfeito. Quando eu for a São Paulo, vou te ligar, hein, Márcio? Não tenha dúvida, vai ser um prazer, um prazer. E daqui a pouquinho esse Instagram vai acabar com a gente. Você tem alguma mensagem para mandar para todo mundo? O Instagram derruba a gente aqui depois, quando dá 1 hora, né? Qual a mensagem você tem para esse povo todo? Você é uma mulher, hoje madura, tem filhos, ex-atleta de outro... Ah, não foi grande. Foi, sim. Eu sei que foi, que eu vi. Né? O que você tem a mensagem para dar para essa molecada hoje, de forma geral? E acredite em seu sonho, né? E sempre pense assim, o que eu preciso fazer para realizar meu sonho? O que eu posso fazer hoje para estar mais próximo do meu sonho? E faça. Sei. Faça que vale a pena. Tá, legal. Legal. Parabéns a você, você, a Leila, tá trabalhando junto e contem com a gente sempre que se precisarem, tá bom? Foi muito legal, né, conversar com você. Obrigada por tudo. Beijo. Uma simpatia a você. Obrigado, querida. Tchau. Adorei. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.